Eu vou te falar agora de algo que eu passei na minha vida e como Deus me levantou. E eu tenho certeza que você que ouvir esse testemunho até o final, você vai se levantar. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Eu passei por um momento da minha vida onde eu me vi sem nada. E eu não digo sem ninguém porque eu era casado, mas a minha esposa não poderia me ajudar naquele momento. Meu filho era uma criança. Eu tinha minha família, meus parentes, mas naquele momento ninguém tinha condições de me ajudar. Talvez você já tenha passado por isso, de você passar por uma situação onde talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e você não consiga enxergar ninguém para poder te ajudar. Eu me lembro nessa época que meu aluguel estava atrasado, que a escola do meu filho estava atrasada. Eu lembro que para piorar a situação, eu só tinha um sapato na época e meu sapato parece até história, mas o meu sapato furou. É impressionante. Parece que tudo veio ao mesmo tempo. É como diz a Bíblia Sagrada, que um abismo chama outro abismo, e parece que todos os problemas vieram um carregando o outro. Foi impressionante. A coisa foi tão forte que eu lembro que um dia que eu já não estava suportando mais, a minha luz também tinha sido cortada, e eu peguei, saí de casa, saí caminhando. Eu já era cristão nessa época, ainda estava no começo, mas eu já tinha me entregue a Jesus. E é impressionante como às vezes nós passamos as nossas maiores lutas depois de já nos termos convertido. Mas Deus ali me ensinou que é na presença dele que nós vamos aprender o que é sermos verdadeiramente dependentes de Deus. E eu lembro que naquele dia, um dos dias mais tristes da minha vida, parecia ser o meu fim, mas naquele dia a minha história ela estava mudando. Eu lembro que eu tinha uma máquina, eu era comerciante, e eu tinha uma máquina para vender na época, isso deve ter uns 15 anos atrás, 16, por aí assim. Eu tinha uma máquina na época no valor de R$10.000 para vender e essa máquina estava anunciada, acredito eu que há mais de um ano, talvez há 2 anos, Mercado Livre, OLX. E eu lembro que ninguém nunca tinha nem perguntado, é como eu costumo brincar, ninguém me ligou nem para passar um trote. Ninguém nunca havia me ligado para nada. Eu lembro que nesse dia específico eu saí de casa pedindo a Deus que Ele pudesse me matar, dar um fim na minha vida, né? Era tão desesperadora a situação que eu não sabia o que fazer, eu não tinha a quem recorrer, eu não tinha a quem pedir, e eu acredito que às vezes Deus permite que nós passemos por momentos assim, onde nós não vamos enxergar ninguém. Para quê? Para que nós possamos aprender o valor da dependência. Para que nós possamos aprender a entender que existem coisas que, por mais que você tenha amigos, famílias, parentes, só Deus é que vai poder nos ajudar. E eu me lembro que nesse dia, logo após pedir a morte para Deus, o meu telefone toca. E era um homem dizendo que estava indo ao meu encontro para poder comprar aquela minha máquina que estava 1 ano e pouco, 2 anos esquecida, né, para vender, e ele pagaria aqueles R$10.000 à vista. Eu lembro que na época ele fez um TED, quem é mais antigo aí vai lembrar do TED, ele fez um TED para minha conta. E naquele dia, por que eu digo que a partir daquele dia a minha vida mudou? Porque naquele dia eu aprendi realmente o que é ser dependente de Deus. Naquele dia, aonde parecia que seria o meu fim, Deus me ensinou algo grande, Deus me ensinou algo poderoso, que nos piores momentos nós podemos sim contar com a mão poderosa dele. E eu olho para a palavra de Deus e eu vejo tantos testemunhos lindos. Você não pode desistir. Olhe um exemplo para Davi e Golias. Parecia ser o fim de Davi. Muitos apostavam que aquele ali seria o último dia da vida de Davi. Não, aquele foi o primeiro dia de dias especiais na vida de Davi, de batalhas, de lutas.
mas seria o começo de uma grande história. Lembre-se de Daniel na cova dos leões, aonde todo mundo também achou que seria o fim de Daniel naquela cova. Mas quando ele sai daquela cova, ele sai completamente fortalecido. Ele sai uma nova pessoa. Ele sai maior dali de dentro. Ele sai mais forte de dentro daquela cova. Lembre-se de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Que coisa linda! A Bíblia Sagrada diz que Ezequiel está no vale, mas a mão do Senhor estava sobre ele. E quando Ezequiel sai daquele vale, meu irmão, aquele vale que só tinha morte, quando ele sai daquele vale, agora existe um grande exército dentro daquele vale. Ou seja, já não era mais um vale de ossos, mas era um vale de valentes. E o que dizer então de José, né? Todo mundo achou que José dentro daquela prisão seria o seu fim. Mas quando José sai daquela prisão, ele sai da prisão direto para o palácio. Meu irmão, essa luta que você está enfrentando não é o seu fim. Não desista, se levante. O nosso Deus, Ele é com você.